acaso você é dessas pessoas que até se sintoniza com a vibe da gratidão, acha legal e tal, tenta fluir nessa frequência, tenta se harmonizar com essa vibe, mas tem muita dificuldade de colocar em prática quando a vida chega com os seus problemas, com as suas dificuldades, e aí os problemas roubam o sono e a gente não sabe muito bem como é que a gente faz para casar alhos com bugalhos, como é que a gente pode falar de gratidão em meio a problemas muito sérios na nossa vida. Se você se identifica com essa temática, esse vídeo aqui vai ser para você, e eu tô falando vídeo, mas ao mesmo tempo sei que tem uma galera aí escutando no áudio, então se você tá me escutando no áudio também, seja bem-vindo, porque esse vídeo aqui, gente, na verdade ele nasce de um grande pau que a tecnologia me deu, porque eu fiz uma live no Instagram. Tô falando no Instagram porque esse vídeo aqui também tá indo pro YouTube. Eu fiz uma live no Instagram falando sobre as neurociências e a psicologia evolutiva por trás da gratidão. E na hora em que eu fui salvar a live para compartilhar no meu IGTV, eu, enfim, dei uma bobeada, a tela do meu celular apagou, o aplicativo do Instagram, por algum motivo, quando eu abri, ele não abriu na página em que eu ia compartilhar a live no IGTV, e então o aplicativo reiniciou e eu perdi essa live. E mais do que ficar chorando sobre leite derramado, eu já entendi que quando as coisas acontecem do jeito diferente que a nossa mente inicialmente tinha projetado, existe aí uma oportunidade de enxergar algo que a gente não está enxergando, talvez um caminho que fosse melhor. Então resolvi fazer esse vídeo que talvez se transforme em mais de um, se eu perceber que está ficando muito longo, para falar sobre como que a gente pode fazer da gratidão um caminho real na nossa vida. Porque o que a gente mais vê por aí, e quando eu falo a gente, eu me incluo nessa galera, que por exemplo, a minha vibe com a gratidão, ela começou lá em 2012. A primeira vez que eu entrei em contato com essa temática foi em 2012, e eu lembro de ter conduzido um desafio da gratidão de 21 dias. Foi um desafio muito legal, eu conheci muita gente bacana que permanece na minha vida até hoje, mas a verdade é que até pouquíssimo tempo atrás, a gratidão ela era muito mais uma vibe do que uma ciência. Quando eu pensava na gratidão, eu pensava, ai, nossa, eu preciso me sentir grata. Eu ouvia muito aquela frase, né? Não são as pessoas felizes que são gratas, são as pessoas gratas que são felizes, mas eu não sabia muito bem como colocar isso em prática diante de um cenário que não fosse favorável a que esse sentimento viesse à tona. Então, era muito fácil agradecer quando algo muito positivo acontecia, ou era muito fácil agradecer quando eu estava barganhando numa negociação com o universo. Então eu vou me sentir grata para conseguir aquilo que eu quero. E recentemente, com a chegada do meu livro novo, 365 Dias de Gratidão, eu entreguei os originais, e eu acho legal contar essa história para vocês entenderem da onde que vem esse meu interesse em aprofundar os conhecimentos a respeito da gratidão. Quando eu fui lançar o meu livro novo, na verdade eu entreguei os originais do livro para a editora no final de janeiro, naquela época em que não existia nem cenário de pandemia, não existia cenário nenhum apoteótico acontecendo à nossa volta, e de repente quando o livro ficou pronto, e aí, vamos começar o movimento da pré-venda? Flá, o que a gente vai fazer para incentivar? Porque esse momento da pré-venda é um momento muito especial, né? Para as livrarias sacarem, na verdade, qual é o valor do projeto e se empolgarem em comprar o livro, em colocar ele nos estandes, colocar ele, enfim, em evidência para o maior número de pessoas verem. E aí eu falei, tá bom, então como que eu vou fazer um oba-oba em cima de gratidão no meio da pandemia? Mas no meio da pandemia. E foi aí que eu entendi que, assim, como é que eu posso estar propondo pra galera uma coisa que pra mim, na minha vida, não se aplica, eu não consigo fazer isso valer num momento de grande dificuldade. E foi aí que eu resolvi mergulhar nesse universo das neurociências e da psicologia evolutiva, rastreando aí algumas coisas que eu já tinha discutido com meu pai, que muito tempo atrás, né, a gente tinha muitas conversas sobre psicologia evolutiva, ou se você quiser procurar mais no Google sobre isso, você pode procurar por psicologia evolucionista ou evolucionária. Eu vou falar aqui de psicologia evolutiva, que é a forma com que eu entrei em contato com esse conhecimento. E qual é o comportamento? Existe alguma coisa de científico que pode ajudar a gente a usar a gratidão, a despertar a gratidão, não só como algo que tem a ver com essa vibe, né, hippie chique haribou, da gratidão, aquelas fotos bonitas das redes sociais, mas trazer a gratidão como algo realmente palpável para os nossos dias e despertar essa habilidade interna da mesma forma que a gente desperta, por exemplo, que a gente alimenta, que a gente nutre uma potencialidade psíquica, como por exemplo a coragem, como por exemplo a empatia, como por exemplo a autocompaixão. Será que tem como a gente aprender a ser grato? Estou aqui com o meu caderninho para tentar me atentar
aproveitar o máximo possível do que rolou nessa live, que realmente foi muito legal, a galera gostou demais. E eu acho que um bom começo de papo aqui pra gente é começar abordando, né, dando nome aos bois. Então, quando a gente fala de neurociências, o que é neurociência? Quando a gente fala de psicologia evolutiva, o que é essa psicologia evolutiva? E quando a gente fala de gratidão, será que gratidão é simplesmente uma palavra que você usa ao invés de falar obrigado, você fala gratidão? Então vamos começar a dar nome aos bois aqui e vamos começar então por neurociências, que é aquele ramo da ciência que se dedica a estudar o sistema nervoso. O sistema nervoso, a gente tem 3 cérebros, né? A gente tem, ao longo do tempo, de acordo com a evolução das espécies, a gente foi acumulando estruturas que fazem parte de outras espécies que não do ser humano. Então, todos nós temos um tronco cerebral, que é o nosso cérebro reptiliano, que é aquele cérebro mais ligado à necessidade de segurança. Então, ele tem respostas muito rápidas quando o assunto em questão é a preservação da vida ou a procriação, ou seja, aquilo que vai fazer com que a espécie se mantenha viva e não entre numa extinção. Então, você tem que preservar a sua vida e se reproduzir. A gente tem um segundo cérebro, que é o cérebro emocional, ou o nosso cérebro mamífero, que é o chamado sistema límbico, que é um cérebro que todos os mamíferos têm. Esse cérebro emocional, ele tem algumas estruturas como, por exemplo, a amígdala, o hipocampo, o giro do cíngulo e tantas outras que basicamente servem para a gente buscar prazer, para a gente buscar satisfação. Então, enquanto o cérebro reptiliano está associado à necessidade de segurança, o nosso cérebro mamífero ele está relacionado às nossas necessidades de satisfação. Todo mundo que já teve um bichinho de estimação, especialmente um cachorrinho que abana o rabo quando fica feliz, sabe que os animais sentem as mesmas coisas que nós no que se refere às 4 emoções básicas. Então, a gente tem a alegria, a gente tem a tristeza, a gente tem o medo e a gente tem a raiva. A alegria, a gente vê facilmente o cachorrinho ali abanando o rabo. A tristeza, a gente vê o cachorrinho ganindo. A gente vê o cachorrinho com raiva quando ele mostra os dentes. E a gente vê também o cachorrinho com medo colocando o rabinho entre as pernas e fugindo para algum lugar bem escondidinho. E por último, a gente tem um outro cérebro, que é o neocórtex, que é o novo cérebro, novo córtex, que foi um cérebro que se formou com a chegada dos primatas bípedes mais desenvolvidos, que é a camada superior do nosso cérebro que se relaciona com a conexão. Então a gente tem esses 3 cérebros, essas 3 necessidades. Tronco cerebral, necessidade de segurança e preservação da vida. Cérebro emocional, a necessidade de satisfação e de prazer, e o cérebro neocórtex, onde ficam os nossos valores, onde ficam as nossas crenças, que tem a ver com conexão. Então não é errado a gente dizer que dentro de cada um de nós existe uma lagartixa louca para preservar a própria vida, existe um cachorrinho que busca o prazer acima de qualquer coisa e existe um macaquinho que quer ali encontrar o seu bando no meio da natureza. E as neurociências, elas estudam como essas estruturas cerebrais se relacionam com as nossas emoções, com os nossos comportamentos, com as nossas tendências, com os nossos pensamentos, de que forma que essas estruturas cerebrais determinam os nossos comportamentos através de uma fisiologia própria. Por exemplo, a ansiedade, né, que é o mal do século. O Brasil é o país que lidera o ranking mundial no quesito ansiosos. Somos campeões nesse aspecto. A ansiedade, a gente sabe que neurofisiologicamente, a ansiedade é uma ativação constante do sistema nervoso simpático, que te coloca numa reação de enfrentamento, de luta ou fuga. Então, a gente entendendo como funciona o cérebro, a gente consegue entender e descobrir o que a gente precisa fazer para reforçar determinados estados internos em detrimento de outros. Então, as neurociências chegam oferecendo uma alternativa para que a gente possa examinar os nossos comportamentos e as nossas atitudes sob uma outra perspectiva. O que é psicologia evolutiva? A psicologia evolutiva é um ramo das ciências naturais e das ciências biológicas que relaciona os comportamentos do ser humano com mecanismos que foram adaptativos para a preservação da vida no passado. Então, ela diz assim:
que grande parte dos comportamentos humanos, eles surgiram como uma resposta para problemas que os nossos ancestrais experimentaram no passado. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que eu adoro. Todo mundo tem a necessidade de pertencimento. Todo mundo quer encontrar a sua tribo. Todo mundo quer encontrar um bando do qual fazer parte. Todo mundo tem a necessidade de ser aprovado pelos outros. Em maior, menor grau, isso não está em questão. Mas todo mundo tem essas necessidades. E a psicologia convencional, ou talvez o entendimento mais cartesiano desses comportamentos, a gente vai pensar, a gente vai lá, né, pensar no que isso significa na infância da criança, o que isso significa em termos de como ela foi tratada pelos pais, ou traumas que ela pode ter vivido. E vejam, eu sou psicóloga, eu tenho uma formação super coxinha, super cartesiana, fiz especialização em hospital público, então assim, quando eu falo da psicologia, não é como uma crítica, é a como ela se estrutura, porque dentro do que ela se propõe a trabalhar, é assim que funciona mesmo. Só que como eu entendo o ser humano poxa vida, se a gente tem uma característica que é comum a todos os seres humanos, e é essa pergunta que a psicologia evolutiva vai se fazer e vai tentar responder, será que essas características, elas estão erradas? Talvez elas tragam sofrimento, talvez elas não nos façam felizes. Mas será que tudo é uma questão de trauma de infância? Será que tudo é uma questão de autoestima baixa? Será que tudo é uma questão da gente não se sentir merecedor de ter relações boas? Porque se a gente for parar para pensar que talvez essa característica ela tenha sido funcional no desenvolvimento da vida humana sobre a Terra e tenha sido determinante para que os nossos antepassados tenham sobrevivido, isso, para mim, pelo menos, eu não sei vocês, mas muda completamente a minha perspectiva em relação àquela característica. Eu passo a olhar a necessidade de aprovação, a necessidade de reconhecimento como algo adaptativo, que me traz sofrimento, mas a minha autoimagem muda. Não é que eu sou toda uma estragada, uma fodida na vida, uma lascada, que não sei de nada, que preciso me trabalhar durante anos. Talvez a gente precise trabalhar durante anos se essa é uma característica que compromete a sua qualidade de vida. Mas talvez não seja uma questão sua. Talvez, e apenas talvez, lá atrás, quando a gente ainda morava em pequenos grupos, éramos nômades e o nosso sistema nervoso realmente enfrentava, né, as estruturas que eram ativadas quando a gente entrava, por exemplo, em contato com um perigo, elas colocavam a gente num combate, né, numa atitude defensiva de luto-fuga, não por conta de ansiedade, não por conta dos problemas do trabalho, mas porque de fato tinha um animal selvagem ou o ataque de uma tribo, de um grupo adversário, a gente se via realmente pronto para a batalha. Na hora em que esse ataque acontecesse, vamos supor que você estava fazendo cocô no matinho. Se você não fosse importante para o grupo, se você não fosse valorizado, se você não fosse reconhecido para o grupo, talvez o grupo nem se desse conta que você não estava junto com eles e todo mundo batesse em retirada e na hora que você saísse do matinho com a bunda suja, você ia se ver de frente para um leão ou então de frente para um chefe tribal, adversário que talvez até te comesse. Então, assim, do ponto de vista adaptativo, é muito importante que a gente seja valorizado por um grupo, que as pessoas gostem da gente, porque no momento em que você está de costas para um perigo, a pessoa que está na sua frente, ela te avisa e ela salva a sua vida. E um outro exemplo que eu gosto muito de dar. Vamos imaginar que a sua tataravó fosse uma pessoa muito zen, uma pessoa muito relaxada, uma pessoa muito tranquila, uma pessoa muito confiante que Deus proverá, uma pessoa muito certa de que o universo tá sempre certo lá na época das cavernas, não hoje em dia, porque hoje em dia alguém se beneficia muito dessa característica. Mas lá naquela época, lá na época dos homens das cavernas. Pois bem, essa senhora, esta respeitável senhora, está lá deitada em uma rede olhando o pôr do sol. E de repente, num arbusto escuro, perto dela, ela ouve um barulho. Opa, ouve um barulho. Ela só poderia cometer um de dois erros. Porque se ela achasse que é um animal selvagem e fosse um animal selvagem, ela não cometeu erro nenhum. Mas se ela acha que é um animal selvagem e não é, ela se prepara,
ela se arma toda, ela pega ali a sua faca, ela se esconde, ela corre, ela faz alguma coisa para se defender daquela ameaça. E não é nenhum animal selvagem. Beleza, deu tudo certo. Ele errou, mas deu tudo certo. Agora, vamos supor que ela fosse muito zen. Ah, não é animal selvagem nenhum, imagina, não tem nada ali. Vamos supor que fosse um animal selvagem. Muito provavelmente ela não é a sua tataravó, porque a sua tataravó teria fugido e teria conseguido passar a sua carga genética para frente. Essa pessoa muito zen e muito relaxada, muito provavelmente não teve essa oportunidade porque deve ter sido comida diante de um perigo que ela ignorou. Então, essa é a explicação de muitos comportamentos que a gente tem e que a gente apresenta na nossa vida e nas nossas relações, que num primeiro momento, se a gente atribui apenas à história da nossa infância, apenas a traumas infantis, não que essas histórias infantis e os nossos traumas não possam ter eventualmente reforçado esse input que a gente já tinha. Mas se a gente enxerga sob uma perspectiva de coletivo, de que essas são características humanas, assim como uma casa de tijolo pode ter diversos formatos diferentes, muitos quartos, poucos quartos, 3 andares, 12 andares, mas tijolo é tijolo. Da mesma forma são essas questões humanas. Então, todo mundo tem medo de ser desaprovado, todo mundo quer o reconhecimento do outro, todo mundo quer ser amado, porque temos predisposição para estas características. E quando eu falo predisposição, é bioquímica mesmo. Tem a ver com as neurociências, né? Por isso que a gente está falando aqui hoje de neurociências e psicologia evolutiva. E onde que entra a gratidão nessa história toda? Porque quando a gente para pensar na gratidão, se você for lá, né, jogar no Google o significado da gratidão, você vai ver que gratidão é a capacidade de reconhecer algo de positivo que você recebeu de uma outra pessoa. Ou então, uma capacidade de reconhecimento abrangente das dádivas que a vida te dá. Ou seja, é muito fácil a gente se sintonizar com a gratidão quando, eu ganhei essa xícara aqui, que legal, gostei tanto, gratidão. Mas essa postura, esse reconhecimento abrangente da dádiva já coloca a gente numa outra posição em relação à gratidão que tem a ver com o estado de espírito. E a grande maioria das vezes a gente tem muita dificuldade de implementar esse estado de espírito. E dá para entender por que o nosso cérebro não favorece esse reconhecimento constante das coisas positivas em detrimento das coisas negativas. Mas eu vou parando por aqui, isso é assunto para o nosso próximo vídeo, para o nosso próximo podcast. Já ficou muito longo esse vídeo aqui e eu quero muito que vocês assistam até o fim. Lembrando que a gente está com as inscrições abertas para o curso Vivendo a Gratidão na Prática, que foi justamente esse curso que eu criei a partir desse meu estudo sobre as neurociências e a psicologia evolutiva relacionados à gratidão e que eu dei de presente para todas as pessoas que compraram o meu livro 365 Dias de Gratidão durante o momento da pré-venda. Esse curso está recebendo alunos. Durante essa semana estamos com condições especiais de pagamento e é um curso que durante uma semana eu vou te guiar nessa jornada de trazer todo esse papo que pode parecer muito bonito das neurociências, da psicologia evolutiva, como que eu coloco isso em prática para efetivamente transformar a forma como o meu cérebro funciona, como que eu saio desse mecanismo puramente adaptativo, puramente homem das cavernas em alguns momentos, para conseguir enxergar a minha realidade com o reconhecimento abrangente de todas as dádivas que ela possui. Então eu te espero num próximo vídeo ou num próximo áudio. Qualquer dúvida que você tenha aqui no Instagram ou lá no Instagram, se você não estiver vendo esse vídeo ou ouvindo esse áudio fora do Instagram, durante essa semana estão rolando caixinhas de perguntas para você deixar a sua pergunta e deixa aqui nos comentários desse vídeo. E para conhecer o curso, acesse gratidãonapratica.com.br. O link vai estar também na minha bio e nos stories, tá bom? A gente se vê já já. Um beijo grande. Tchau!